Olá, turma! Sejam bem-vindos. Hernandes Mendes no comando. Hoje, para nós falarmos aqui sobre conhecimentos que salvam vidas, suporte básico de vida, primeiros socorros. Nós vamos falar do OVASS, obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Mas vamos falar do OVASS através da Lei 13.722 de 2018, conhecido como a Lei Lucas. Você conhece? Você, pai, você, mãe, você, futuro pai, você, futura mãe, vocês conhecem a Lei Lucas? Não conhecem? Deveriam conhecer. Quem conhece vai renovar seus conhecimentos. Gente, a Lei Lucas, ela nasceu através de uma luta árdua da tia e da mãe do pequeno Lucas Megali Zamora, uma criança de 10 anos, do estado de São Paulo, que numa recreação da escola se engasgou na hora de comer um cachorro quente, se engasgou com um pequeno pedaço de salsicha. E ninguém soube fazer a manobra do Heinz, a manobra do desengasgo. E aí acionaram o corpo de bombeiros, que é o suporte avançado. Chegaram em torno de 5 minutos, tentaram, fizeram de tudo, ainda conseguiram levar essa criança para o hospital com sinais vitais. Passou 2 dias em comas, depois de 6 paradas cardiorrespiratórias. Na 7ª parada ele não resistiu e foi a óbito. E aí tem um slogan dessa lei, Lei Lucas, do luto à luta. Ou seja, a mãe teve que esquecer o luto e partir para a luta, porque em seguida aconteceu com outra criança. E aí a irmã provocou a mãe, da criança e disse: você vai esperar mais uma ou nós vamos reagir? E aí elas foram à luta, conseguiram aprovação recorde. A lei que passou menos tempo na Câmara dos Deputados foi a Lei Lucas. E aí foi para o Senado, já teve um pouco mais de demora, e o presidente Temer sancionou em outubro de 2018, tornando obrigatoriedade legal de todas as instituições de ensinos públicas e privadas e de recreações infantis. Aí entra aí entra os clubes, entra os bufês, entre outras, toda e qualquer instituição de recreação infantil e escolas públicas e privadas de ensino fundamental e básico, todos os funcionários têm que ter conhecimento em primeiros socorros. Curso esse, normalmente um curso de primeiros socorros básico, ele tem a duração de 8 horas. Esse, a lei determina que tenha apenas 4. Não quer dizer que você não pode dar um de 8, perfeitamente. Não pode ter menos de 4 carga horária. Mas que tenha participação de todos os colaboradores da empresa. Nenhum pode ficar de fora. Gente, a gente vê o quanto é importante. Olha só, 5 minutos levou para o corpo de bombeiros chegar ao local que a criança estava, que era uma fazenda. 5 minutos, olha a eficiência do corpo de bombeiros. Porém, já foi tarde, já foi tardio. Então daí a gente tem que entender, em primeiros socorros, idealize o pior cenário. Qual é o pior cenário? Cada minuto que passa, a vítima perde 10% de sobrevida. Ou seja, com 5 minutos que passou, ele perdeu 50% de sobrevida, mas para ele foram 100, ele perdeu a vida. Então, se tivesse alguém naquele momento que soubesse fazer uma manobra adequada, mesmo que conseguisse evoluir para uma parada cardiorrespiratória, mas você esquecesse a manobra e partisse para outra, que é a ressuscitação cardiopulmonar, que é a RCP, seria muito válido. Por mais que a vítima não volte, mas você está dando possibilidade de sobrevida para ela. O Ministério da Saúde tem uma pesquisa dos seus dados de 2016, baseado no ano de 2016, porque essas pesquisas demoram a atualizar, que mais de 900 crianças entre 0 e 14 anos morreram no ano de 2016 por asfixia mecânica. O que é isso? Engasgo. Nossos jovens, mais de 900 crianças morreram por engasgo.
Será que se essas crianças, na sua totalidade, tivesse alguém próximo que tivesse o conhecimento em primeiros socorros para fazer uma manobra dessa, elas não estariam hoje entre nós? Com certeza. Então, esse mesmo Ministério da Saúde, ele diz que o que mais mata nossos bebês, né, nossos recém-nascidos, nossos lactentes, de 0 a 1 ano, é o engasgo. Porque quem é mãe, quem é pai, quem é avô, quem é avó sabe que do 0 a 1 ano é a fase onde a criança engasga com maior facilidade. E aí é muito óbito, gente. Muito óbito. E eu pergunto, não existe nenhuma lei que obrigue você, pai, você, mãe, a ter conhecimento em primeiros socorros. Mas existe um entendimento legal, leis, existe um entendimento formal, necessidades. Não existe nenhuma lei que te obriga, mas existe a necessidade te obrigando? É claro que existe, é seu maior patrimônio. Então faça. Faça antes que você precise e não saiba. Você vai matricular seu filho numa escola ou numa creche, vai levar seu filho para uma instituição de recreação. Questione se eles estão obedecendo esse requisito legal. A fiscalização é muito inexistente, mas nós podemos ser fiscalizadores. É o nosso maior patrimônio. São os nossos filhos. E a gente não pode deixar isso passar em vão. A gente não pode deixar. Não pode virar estatística. Mas para isso a gente tem que ter esse entendimento, tem que ter essa compreensão para que a gente possa ir à luta. Não sejamos tão passivos numa situação dessa. Vai na escola do seu filho e pergunte se eles estão obedecendo esse requisito legal. As escolas públicas e municipal e estadual ficam a cabo da SAMU e do Corpo de Bombeiro Estadual. Mas nada impede que na ineficiência da SAMU, de contingente ou do Corpo de Bombeiro, essa escola tenha que contratar uma empresa de fora, particular, para fazer. Assim como as escolas particulares têm que contratar as empresas particulares que vão ministrar esses cursos, compartilhar esses conhecimentos com seus colaboradores. E aí eu vou mostrar agora para vocês como o procedimento é simples, fácil e eficiente e salvam vidas de verdade. Vejam só como é fácil. Para turma, agora aqui eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que procede a situação, a prática do desengasgo, já que vocês estão sentindo falta da prática, vamos praticar. Como vocês estão vendo, o equipamento ele tem esse suporte bem aqui, que é justamente para que antes que você faça a manobra, você tente dar alguns golpes na costa da vítima. Ó. Por exemplo, você faz essa posição e você dê uns golpes antes que você faça o procedimento diafragmal, porque dói, é dolorido. Não conseguiu, aí você vai evoluir para o próximo passo. Ó. Sinal umbilical, como vocês estão vendo, aqui é como se fosse a região diafragmal. O protocolo pede que eu bote 2 dedos acima da região umbilical. Então, mas aí eu já faço isso, ó. Quando eu girar a minha mão, já está em cima da posição que eu quero. Tá? Mas aí a vítima vai estar nesta posição, como se tivesse engasgado. E aí você tem que informar para a vítima que você vai para trás dela. Por quê? Porque se ela não me conhecer, ela vai ficar querendo entender o que é que essa pessoa quer fazer atrás de mim. Então, ó, você está engasgado? Eu vou atrás de você para lhe ajudar. Ok, Dodissa? Aí você põe a mão já em cima do sinal umbilical. A vítima vai ter que abrir as pernas, independente de ser homem ou mulher, a vítima não tem sexo, a perna tem que encaixar, e aí você vai colocar, girar sua mão em cima da região diafragmal, e aí você vai pressionar em forma de J. E aí o objeto, o corpo estranho, é expelido. Nem sempre da primeira vez, mas aí você tenta da segunda, terceira e consegue. Perceberam como o procedimento é simples e fácil de ser feito? Salvam vidas demais. Olha só quantas vidas são perdidas pela falta de um procedimento semelhante a esse. Agora é importante que você faça corretamente, senão em vez de ajudar, você vai prejudicar a vítima. E lembrando que esse procedimento está sendo feito aí para jovens, adultos e idosos. Tem um procedimento para crianças, por exemplo, a criança de baixa estatura, que eu
está muito elevada a minha estatura para dele, eu vou ter que me igualar, tentar igualar a minha estatura dele. Como? Eu vou ficar de joelhos, e aí eu vou ficar da mesma altura, um pouquinho menor, um pouquinho maior. É o que a gente chama tecnicamente de 4 pontos, são os 2 joelhos e os 2 pés lá atrás. E aí daí para frente o procedimento é o mesmo, lembrando que você tem que dosar a sua força na hora de fazer a compressão em forma de J, porque se trata de uma criança e ali os órgãos são muito mais sensíveis. Se você desprender uma força exagerada, você pode lesionar uma criança dessa. Mas o mais, lembrando que ainda temos também um procedimento para recém-nascidos, que são bebês, que são crianças de 0 a 29 dias, para lactentes, que são crianças que vão de 30 dias a 6 meses, e para bebês, que vão de 6 meses a 2 anos. Ou seja, vamos deixar o link aqui, nós temos um vídeo específico só tratando de ovácea infantil, dá para assimilar bastante, assim como acabaram de ver, é muito simples, muito fácil e com certeza irá agregar na vida de vocês. Tá? Gente, essa é a Lei Lucas. Espero que vocês tenham gostado da forma como foi abordada. Vou deixar o link também da lei para vocês poderem olhar na íntegra. É uma lei muito curta, tem 8 ou 9 parágrafos, curtíssima, curtíssima e muito fácil de ser entendida para que seja cobrada. Tá? A gente aqui da Tecnoseg, nós trabalhamos com esse tipo de atendimento, com esse tipo de abordagem em escolas, em instituições de recreação. Vai ficar o nosso contato também, se alguém quiser tirar alguma dúvida, algum esclarecimento, ou quiser contratar nossos trabalhos através dessa atividade da Lei Lucas, ou um curso de primeiros socorros completo, ou outros cursos que temos também na área, fiquem à vontade e compartilhe. Depois que vocês agregarem valor na vida de vocês, agreguem valor na vida de outros. É importante, não esqueçam, primeiros socorros, conhecimentos que salvam vidas. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!